Pare de viver para os outros e viva para você. Bem, hoje nós temos uma tendência nesse novo mundo moderno em que as pessoas acabam se isolando do que elas são para poder agradar outras pessoas. As pessoas acabam abrindo mão do que gostam, do que sentem, das coisas que fazem bem para elas por causa dos outros, sabe? Enquanto a gente deveria fazer ao contrário, a gente deveria viver da forma que é bom pra gente. É claro que falando assim, isso soa um pouco ser egoísta, mas na verdade não é não. Apesar de que o egoísmo também tem lá algumas partes que precisam ser estudadas e melhor analisadas e comentadas, né? Mas nesse devocional, nessa reflexão hoje, eu quero falar com você para você parar um pouco de viver pelo que os outros acham e viver para o que você acha. Quando eu falo você, eu também estou falando a mim, porque quantas vezes a gente acaba pensando mais nos outros, querendo mais agradar os outros e esquecemos que nós precisamos estar bem, nós precisamos estar satisfeito, ajustado nessa vida para que a gente possa levar isso adiante. Nós precisamos estar bem, mas quando a gente fica tentando agradar o outro a qualquer custo ou fazer exatamente da forma com que as pessoas querem, a gente acaba morrendo aos poucos, a gente acaba perdendo a nossa felicidade ao longo do caminho. Além do que, isso é muito cansativo, sabe? Quando você vive para agradar os outros, isso te traz uma canseira, uma exaustão enorme. É claro que eu não estou falando aqui quando você se dedica pelos seus amados, quando você se preocupa, quando você vai além, quando você transcende, você vai atrás porque você é o responsável, porque você quer fazer acontecer. Tudo bem, não é nesse ponto que eu estou falando. Estou falando no ponto que você abrir mão de você para viver agradando os outros. Sabe, isso é no mínimo absurdo. O apóstolo Paulo, ele diz assim, que ele disse que se ele se preocupasse em agradar as pessoas, ele não seria servo de Cristo. Olha como que é grave essa questão de ficar querendo agradar os outros. Se você procurar agradar todo mundo, você não é de fato servo de Cristo. O que importa é você olhar as coisas, você agradar a Cristo, né? Até mesmo para trabalhar. Você fala assim, pô, eu vou agradar o meu patrão. Não, você não tem que agradar o seu patrão. Você tem que corresponder para aquilo que você foi chamado. Vamos supor que você é pago para fiscalizar uma entrada. Me veio isso à cabeça. Uma entrada tem um determinado espaço e aqui tem uma roleta, uma portaria, e você é o responsável por fiscalizar isso aqui. Então você não tem que fazer esse trabalho para agradar o seu chefe. Não. Você tem que fazer esse trabalho porque você foi contratado para fazer esse serviço. Então você tem que fazer o melhor que você pode fazer. Sabe? O melhor que você pode fazer. Inclusive tem um outro verso na Bíblia que diz assim, que você não tem que agradar o seu chefe porque tem que agradar o chefe. Não. A Bíblia fala assim que você tem que se comportar em relação ao seu chefe como não como se só o fato de ele ser seu chefe, mas como se você estivesse fazendo isso para Deus. Olha só como que isso é grave. Então você vê que a Bíblia não fala agrade o seu chefe. Não, ele fala assim, trabalhe como se não fosse para o seu chefe. Trabalhe como se fosse para Deus. Tá vendo? Olha como é que é o negócio. Nem a Bíblia quer que você saia agradando todo mundo. Porque se você decidir agradar todo mundo, você não é servo de Cristo. Além do que, como eu disse, quando você vive para agradar todo mundo, você entra num estado de canseira mental, físico, emocional. Você mesmo não aguenta. E pasme, Jesus mesmo passou por isso. Jesus passou por isso. Por quê? As pessoas achavam que Jesus era o revolucionário, que Jesus veio para quebrar
a opressão daquela época. Jesus falou: quem iludiu vocês? Eu não vim para isso. Eu vim para trazer o reino de Deus, não para fazer um reino dos homens aqui. Sabe? Até mesmo Cristo passou por essa questão de que as pessoas queriam que ele vivesse para agradar, né? Até mesmo a sua mãe, em algumas passagens na Bíblia, né? A sua mãe tentou interferir, falou: ó, o vinho acabou no primeiro milagre, o vinho acabou, né? Aí Jesus poderia muito bem, para agradar a ela, falar: tá bom, vou lá fazer o milagre para te agradar. Ele falou: não é chegado a minha hora. Tá vendo? Nem Jesus ficou para agradar os outros, né? Pedro mesmo: não, porque Jesus, eu pegou a espada e eu te defenderei, nem que precisar morrer. Jesus falou: calma aí, pode parar, né? Não é isso que eu estou ensinando vocês. Para trás de mim, Satanás. Você vê que até mesmo Cristo colocava uma expectativa em cima dele para que ele fosse forçado a agradar os outros, e ele pode parar. Quando falava alguma coisa, vinha com bajulação: olha, você está dizendo isso, não sou eu. Você vê, até mesmo Cristo passou por isso. Então, nesse contexto que Jesus sabia disso, ele deixou para a gente Mateus, capítulo 22, verso 39, que diz assim: as pessoas começaram a indagar a Cristo. Vem: Jesus, mas olha o mandamento de Moisés, olha a lei. Ele falou: parou. A lei, ela se resume agora em duas coisas, porque essas duas coisas englobam todo o restante. Todo mundo esperando que ele fosse, não sei o quê. Mais uma oportunidade para Jesus agradar os outros. Ele: não. Eu tenho compromisso com a verdade. Eu tenho compromisso com o reino de Deus. Eu tenho compromisso com o reino celestial. Eu não estou aqui para agradar a homens. E aí ele fala em Mateus 22, 39, ele fala assim, a primeira parte do mandamento ele fala assim: ame a Deus sobre todas as coisas. Isso aqui é indiscutível. Então essa parte eu vou deixar aqui. Nós não vamos comentar sobre ela hoje. Nós vamos comentar sobre a segunda parte. Fala assim: e depois de amar a Deus sobre todas as coisas, a segunda parte é: ame o próximo. Ame o próximo como a ti mesmo. Eu devo amar você do mesmo jeito que eu me amo. Eu devo tratar você do mesmo jeito que eu me trato. Eu devo tratar você e o mundo do mesmo jeito que eu me trato, sabe? Eu tenho que amar a minha esposa do mesmo jeito que eu me amo. Eu tenho que amar o meu filho do jeito que eu me amo. Sabe por que Jesus colocou isso? Porque se você não se amar, você não ama ninguém. Se você não se respeitar, você não respeita ninguém, sabe? É uma via de mão dupla dentro de você, sabe? Então, quando você vive para agradar os outros, você está agradando os outros, mas você não está se agradando. Então, se você não se agrada, como que você vai agradar alguém? Até porque se você viver para agradar os outros, vai ter uma hora que você vai ser obrigado a falar: para, eu preciso ajustar isso aqui. E quando você ajustar, a pessoa que você está agradando fala: não era do jeito que eu queria, essa pessoa me desapontou. Entendeu? Então, não adianta agradar os outros, é como se fosse colocar uma máscara em você e essa máscara vai cair a qualquer momento, sabe? Então, não devemos viver preocupados em agradar os outros, porque nós temos que amar o próximo do jeito que a gente se ama, sabe? Eu tenho que te agradar do mesmo jeito que eu me agrado, sabe? Então, cada um só dá o que tem. Cada um só dá o que tem, sabe? Nesse momento eu não posso te dar R$1 milhão, sabe por quê? Porque eu não tenho R$1 milhão, sabe? É assim. Agora imagina, se eu não tenho respeito, se eu não tenho amor, se eu não tenho carinho, se eu não tenho empatia, se eu não tenho isso, pra mim, como que eu vou ter isso pra você? Sabe? Inclusive tem outro verso na Bíblia que diz assim: tudo que você quer que os homens façam a você, faça você primeiro aos homens, sabe? Então assim, você fala: não, eu quero que me respeite. Então você tem que respeitar as pessoas. Só que para respeitar as pessoas, você tem que se respeitar primeiro. Fernando, eu quero que me amem. Mas para te amar, para as pessoas te amar, você tem que amar eles. Só que para amar eles, você tem que se amar primeiro, sabe? Esse é o Evangelho de Cristo. É por isso que em outra parte da Bíblia diz assim: você não sabe que você é templo do Espírito Santo?
e que o Espírito Santo habita em você e que você não é de você mesmo, você é de God, você é de Deus, cara, sabe? Então, você nem é de você mesmo, você é de Deus, você tem o compromisso de cuidar bem do seu corpo, de cuidar bem da sua alma, de cuidar bem da sua mente, das suas coisas, para que você, estando bem, você possa cuidar das pessoas ao seu redor também, sabe? Então, quando você deixa de agradar os outros, quando você se agrada primeiro, não é questão de egoísmo, volto a dizer, não é egoísmo, é você estar preparado para oferecer aquilo que você tem, sabe? E quando você faz isso, você vive o seu melhor, você vive o seu melhor momento. E vivendo o seu melhor momento, você pode proporcionar bons momentos para as pessoas. Até porque a Bíblia diz assim, que a boca fala do que está cheio o coração. O que é coração? A gente sabe que o coração é um órgão que bombeia sangue. Então nessa parte, o coração está dizendo a mente. A boca fala do que a cabeça está cheia. Então pensa, se a sua cabeça estiver cheia de coisa ruim, você vai falar coisa ruim. Em outra parte, Mateus diz assim, os olhos é a candeia do corpo. O que é candeia? A luz do corpo. Aí ele fala, logo, se o seu corpo estiver ruim, você vai transmitir luz ruim para as pessoas, certo? E Cristo falou, tome cuidado, porque vocês são a luz do mundo, ou seja, você tem que estar bem por dentro para refletir a luz por fora. E ele ainda fala assim, e quando você brilhar, quando você estiver trazendo luz, você não pode estar escondido. Ninguém acende uma luz e esconde embaixo de um alqueire, de uma almofada. Não, uma luz ela fica em destaque, ali em cima. Uma luz fica pendurada, uma lamparina fica pendurada. Então quando você transmite luz, você não vai ficar uma luz escondida, você vai fulgurar, você vai resplandecer por todos ao seu redor. E aí vem assim, Fernando, então eu tenho luz. A luz não é sua, a luz vem de Deus, a luz vem do sol, o grande sol da justiça. É esse sol que brilha na sua vida, essa luz que resplandece, e essa luz vai brilhar para todo mundo. E como diz uma música do Coral Jovem, que você possa ser uma luz que brilha quando todo mundo se apagar. Eu quero ser um bom exemplo para que as pessoas possam olhar para a minha vida e enxergar a luz de Cristo, a existência de Cristo através da minha vida. E quando você vive o seu melhor, você acaba transmitindo o melhor para as pessoas. E quem sabe você vai ser um bom mordomo de si mesmo, um bom cuidador de si mesmo. Você vai ser um bom marido, um bom cristão, um bom vizinho, um bom cidadão, um bom funcionário ou um bom empreendedor. Enfim, uma boa pessoa para lidar. Não uma pessoa ranzinza, chata, estranha, que às vezes é melhor a gente nem chegar perto porque... né? Então não é assim. Esse é o meu desejo nesse devocional de hoje. É falar para você, pare de agradar os outros. Procure se agradar primeiro, sabe? Procure se agradar primeiro. Procure você estar equilibrado. Você estar centrado, porque a paz é o árbitro da sua alma e a paz vem de Deus. A paz de Deus é o árbitro da sua alma, sabe? Eu citei vários versículos aqui, mas o versículo chave desse devocional é Mateus, capítulo 22, verso 39. Ame o seu próximo do jeito que você se ama. Você acerte tudo aqui dentro primeiro. E aí depois você saia emanando por aí a vida. E vida com abundância. Foi para isso que ele veio. Eu espero de verdade que esse devocional tenha agregado valor para a sua vida e edificado a sua fé. E quanto a nós, até o nosso próximo devocional. Tchau!